Olá, seja muito bem-vindo ao canal Gramática com Andréia. E a nossa aula de hoje será sobre processo de formação de palavras. Nós temos a chamada palavra primitiva e a palavra derivada. A palavra primitiva é a palavra que não sofreu nenhuma alteração na língua, ou seja, como ela surgiu. Por exemplo, pedra. Esta é uma palavra primitiva. Agora, se eu dissesse pedreiro, pedreiro, ela é tratada como uma palavra agora derivada. Por que derivada? Porque ela é derivada da palavra pedra. Eu consigo retirar o meu sufixo e eu vou chegar à palavra pedra. Professora, o que é sufixo? Vamos lá. Outro conceito, afixos da língua portuguesa. Esses afixos serão tratados como prefixos, termos que eu coloco antes de uma palavra que já existe na língua portuguesa, e sufixo que eu coloco depois da palavra já existente na língua portuguesa. Exemplo, eu tenho aqui a palavra certo. Esta é uma palavra primitiva. Além de ser uma palavra primitiva, vamos entender o conceito de radical. Radical é a base da palavra. Qual o radical do termo certo? O radical está aqui, certo? Que é a base, que traz o sentido na palavra. Só que eu quero agora formar, a partir deste radical, uma palavra derivada. Então, entenda, certe é o radical e certo é uma palavra primitiva. Agora eu vou formar uma palavra derivada. Eu vou colocar aqui a palavra certeza. O que eu coloquei ali? Eu coloquei a palavra derivada de qual? De certo. Então, qual é a palavra primitiva? Certo. Qual é a palavra derivada? Certeza. O que eu coloquei na minha palavra primitiva? Certo. Eu coloquei o que? Sufixo, sufixo, tá? Então, estes são os conceitos. Primeira coisa, palavra primitiva. Exemplo, certo. Palavra derivada, certeza. Afixos, 2. Prefixo, um termo que eu coloco antes da minha palavra primitiva. E sufixo, um termo que eu coloco depois da palavra primitiva. Então, estes são os conceitos iniciais. A partir desses conceitos, nós vamos começar o processo de formação de palavras. Dentre esses processos, eu vou falar agora a respeito deste, derivação. Nós temos a derivação prefixal, a derivação sufixal, a derivação parasintética, regressiva e imprópria. Prefixal. Prefixal nada mais é do que colocar um prefixo, um termo antes de uma palavra que já existe. Então, vamos colocar aqui a palavra incerto. Incerto. Então, aqui está a minha palavra primitiva. E o que eu fiz para formar uma nova palavra? Porque assim, vamos entender, o processo de derivação, eu utilizo uma palavra que já existe, que é a primitiva, e eu vou derivar outras palavras a partir desta primitiva. Então, a primitiva certo, eu coloco o prefixo in. Meu prefixo está aqui. Então, esta palavra, derivação prefixal. Agora, vamos tentar sufixal. Eu coloco certeza. O que eu fiz? Peguei a palavra primitiva certo e coloquei um sufixo. Então, essa palavra, derivação sufixal. Ela surgiu a partir da derivação sufixal. Parasintética. Eu vou pegar uma palavra primitiva e colocar um prefixo e um sufixo ao mesmo tempo. Não pode ser em momentos diferentes, ó. Tem que ser ao mesmo tempo, certo? E por isso confunde.
O que que acontece? Às vezes os alunos se confundem na hora de uma prova porque ele pensa, será que é derivação parassintética ou derivação prefixal e sufixal? Então vai uma dica. Qual a dica? A palavra envelhecer. Qual seria a palavra primitiva? A palavra velho. Então, a palavra velho recebeu prefixo e sufixo ao mesmo tempo. Como eu sei que é ao mesmo tempo? Retiro o prefixo em. Existe na língua portuguesa ou faz sentido a palavra velhecer? Não. Retiro o sufixo. Faz sentido em velho? Também não. Então eu já sei que ao retirar o prefixo ou o sufixo e a palavra não tem sentido, eu já sei que estes dois afixos foram colocados no mesmo momento. Então eu já sei que é derivação parassintética. Vamos pensar em um outro exemplo. Vou utilizar a palavra emudecer. Vai lá, emudecer. Qual a palavra primitiva? Mudo. Existe mudecer na língua portuguesa? Faz sentido? Não. Faz sentido emudo? Também não. Então, esta palavra recebeu prefixo e sufixo ao mesmo tempo. Outro exemplo. Incerteza. Qual a palavra primitiva? Certo. Existe incerto na língua portuguesa? Existe. Existe certeza na língua portuguesa? Existe. Então eu já sei que esta palavra recebeu prefixo e sufixo, só que em momentos diferentes. Um outro exemplo. Infelizmente. Qual a palavra primitiva? Feliz. Existe felizmente? Faz sentido felizmente para você? Sim. Faz sentido infeliz? Também. Então essa palavra também recebeu prefixo e sufixo, porém em momentos diferentes. Agora vamos falar sobre regressiva. A derivação regressiva, você tem um verbo, tá? Aqui, ó, vou atrasar ou atrasar é um verbo. E o que você faz? Você pega este verbo, retira esta terminação e você dá base para formar o quê? Um substantivo. Então, irá diminuir. Então, olha só, eu retiro esta terminação e o que era um verbo, eu dou base para se transformar em um substantivo. Por exemplo, o atraso atrapalha o curso. Professora, mas atraso tem verbo também? Sim, tem. Eu atraso, tu atrasas, ele atrasa. Mas no caso da regressiva, eu pego esta terminação verbal, retiro e dou base para formar o substantivo. Exemplo, o atraso atrapalha o curso, tá? E a imprópria? A imprópria é o seguinte. Se eu dissesse homens bons, você me diria que bons é o quê? Adjetivo. Homens, substantivo, bons, adjetivo. Não é isso? Substantivo dá nome, adjetivo, característica. Então, olha só, homens bons, homens, substantivo, bons, adjetivo. Só que aí eu vou trocar, eu vou colocar assim, ó, os bons serão recompensados. Os bons serão recompensados. E agora? Agora, a palavra bons continua sendo adjetivo? Não.
Agora, essa palavra é o quê? Um substantivo. Eu estou nomeando aqueles que serão recompensados. Eu pego na derivação imprópria uma classe de palavra, como exemplo o adjetivo, e transformo em um substantivo. Processo de formação de palavras por meio da composição. Eu formo uma nova palavra por meio da composição de duas ou mais palavras ou radicais. Quando eu digo justaposição, eu vou justapor uma palavra a outra. Então, eu vou simplesmente, por exemplo, passatempo. Passatempo ou sempre viva. Essa composição pode ser com hífen ou sem hífen. Então, eu coloquei um exemplo sem o hífen e com o hífen, tá? Então, o que vai acontecer? Olha lá, justaposição, eu juntei o passa e o tempo. Então, duas palavras que se juntam formando uma nova palavra. Sempre viva. Eu tenho a palavra sempre e tenho viva na língua portuguesa. Eu juntei as duas e formei a palavra sempre viva. Observe que se mantém tudo da palavra. Eu não vou retirar absolutamente nada. Por que isso? Porque na aglutinação é aí que está a diferença. Eu também vou fazer esta composição por duas ou mais palavras, só que agora há uma perda de algum elemento, tá? Ou um elemento fonético do som, um elemento estrutural. Exemplo: água, aguardente. Aguardente foi formada pelo quê? Pelo termo água mais ardente. Olha lá, há perda de elementos, certo? Então, justaposição, composição por duas ou mais palavras, sem perda de elemento. Aglutinação, composição, porém ocorre a perda de elementos, tá? Outro exemplo, deixa eu pensar. Planalto. Planalto é uma palavra formada pelo processo de composição. Por quê? É a junção de plano mais alto. E ocorre perda de elemento. Eu vou parar um pouquinho e já retomo para que possamos continuar com outro processo. Outros processos. Retomando. Agora vamos conversar a respeito de onomatopeia e hibridismo. Processo de formação de palavras. Onomatopeia é a reprodução ou a imitação de sons de seres animados ou inanimados. Então, é a tendência de imitar os sons, tá? Exemplo: tic-tac, que é imitar o som do relógio. E outro exemplo, o miau, que é imitar o som do gato, tá? Então, aqui é a onomatopeia. O hibridismo, você pode pensar em híbrido. As palavras que são formadas pelo hibridismo são as chamadas palavras híbridas. Por quê? Elas recebem elementos de línguas diferentes, tá? Como exemplo, sociologia. Sociologia. Por quê? Sociologia recebe uma parte do latim e logia do grego. Então, se você encontrar alguma questão falando sobre isso, de elementos de línguas diferentes, morfemas de línguas diferentes, você já sabe que é o processo de hibridismo. Então, a nossa aula chegou ao fim. Agradeço muito sua atenção e até mais.